Muita gente quer saber o que é o Ultraformer. O Ultraformer é um aparelho de ultrassom microfocado e o objetivo dele é tratar flacidez. Isso aqui é um exemplo de um ultrassom microfocado. Existem várias marcas no Brasil, mas a marca que se consagrou como a mais famosa dentre as 4 que tiveram nome nos últimos 8 anos se chama Ultraformer. Essa máquina é um aparelho de ultrassom microfocado. O que significa isso? Ele gera uma onda de ultrassom e ela age da mesma forma que age uma lupa que a gente, quando criança, brincava debaixo do sol, focando a sua energia num ponto específico que aquece tanto que o papel pegava fogo quando a gente centrava os raios do sol através da lupa que concentrava num único ponto. A mesma coisa faz um ultrassom microfocado. Ele foca em um único ponto, uma energia muito forte e dá uma sequência de disparos pontilhados. O objetivo disso é causar um aquecimento na ordem de 80, 60, 70 graus, que contrai o colágeno e causa um intenso processo de retração na pele. O objetivo dos aparelhos de ultrassom microfocado são basicamente 2: melhorar flacidez e comer gordura. Sabe quando você pega uma carne, uma picanha, e você joga no churrasco e aquela gordura grande é toda consumida e contraída pelo calor? A mesma coisa acontece, por exemplo, na papada, quando você utiliza uma ponteira de ultrassom microfocado mais profunda. Então eu quero mostrar para você mais ou menos como é o aparelho, por favor. Isso aqui é uma maleta em que a gente colocou diferentes ponteiras. Você verá que elas são numeradas. Eu tenho uma ponteira que vai a 6 milímetros de profundidade. Eu tenho uma ponteira que vai até 4,5 milímetros de profundidade. Eu tenho uma de 3 milímetros. Ela aparece aqui, a gente coloca essas outras etiquetas para facilitar a nossa pegada na correria do dia a dia. Essa aqui vai a 9 e eu tenho algumas que tratam gordura, como por exemplo, se eu for até 13 milímetros, eu vou mais de 1 centímetro de profundidade, foco esse aparelho de ultrassom microfocado nessa gordura a 13 milímetros, por exemplo, aqui na barriga, por exemplo, no culote, aqui na região do sutiã. Então, tendo noção de anatomia, de profundidade das estruturas, aonde está a área que eu quero trabalhar, eu utilizo ponteiras mais superficiais de ultrassom microfocado ou mais profundas. Então, o que é o Ultraformer? O Ultraformer é um aparelho de ultrassom microfocado, ele vem da Coreia e ele se consagrou como uma das máquinas mais famosas do Brasil. Ele é conhecido como Ultraformer 3, mas não existe Ultraformer 1 nem 2, só existe o 3. Essa empresa se chama Classis, que desenvolveu o aparelho, e ela também tem um outro tipo de ultrassom que não é microfocado, ele é macrofocado. Então ele foca não num ponto muito pequeno, mas num ponto maior. E esse aparelho de ultrassom macrofocado serve exclusivamente para tratar gordura corporal. E no Brasil ele é conhecido pelo nome de Sizer, aqui e nos outros países. A título e a caráter de esclarecimento, você precisa saber que os aparelhos mais famosos de ultrassom microfocado no Brasil são Ulthera, o pai de todos. Ulthera nasceu há quase 8, 10 anos atrás. Ele é a marca mais famosa, como por exemplo Gillette, como a marca Botox, mas não é necessariamente a melhor. Novos aparelhos, novas tecnologias foram surgindo. A gente tem um que é muito bom, que se chama Accutite Ultra. Ele é de uma empresa coreana que fica na frente da empresa chamada Classis, que produz Ultraformer. É o maior concorrente, ela se chama Genesis, ela é gigantesca no mundo inteiro. Mas o aparelho Accutite Ultra no Brasil não pegou por questões de marketing. Quem trouxe ele para o Brasil é uma empresa gigantesca chamada Vidence, que produz o Etheria, que é uma das plataformas mais famosas de laser que a gente tem no Brasil, muito completa, e essa sim é padrão ouro entre os dermatologistas. Mas o ultrassom microfocado deles, Accutite Ultra, que é igual ou talvez superior ao Ultraformer, na opinião de muitos médicos, não pegou na mídia. As pessoas não sabem. No entanto, quem tem, usa e vende e explica que é como se fosse um Ulthera ou um Ultraformer. A gente teve um outro aparelho coreano chamado Doblô e uma série de outras marcas coreanas que vieram, uma série de outras marcas chinesas que vieram para o Brasil com ou sem registro na Anvisa. Você vai encontrar por aí, toma muito cuidado. Ultrassom microfocado, a marca mais conhecida é Ulthera e Ultraformer. Pela questão de custo, o Ulthera tem um custo de disparo cada vez que a gente aperta o botão deste manípulo. A gente conecta o cartucho no manípulo. Isso aqui é um manípulo ou handpiece.
pedaço que a gente utiliza na mão. Uma vez que a gente faz essa conexão do cartucho, por exemplo, de 4,5 mm, ele é reconhecido pela plataforma. Uma vez que ele é reconhecido, a gente vai apertando e dando disparos. Cada vez que eu aperto o botão e ele faz um disparo seguindo essa linha de disparo aqui, pelo cartucho, isso tem um custo para o médico. E pode custar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reais cada vez que eu aperto o botão. Então tem aparelhos que têm um custo de disparo muito superior aos outros. Por exemplo, o Ulthera. E ele é tão caro que praticamente inviabiliza o tratamento nas clínicas normais. Então um tratamento médio agora em 2022, full face, em clínicas boas, onde você tem um médico responsável, onde você tem uma supervisão, normalmente custa de 6 a 10 mil reais o Ultraformer, o Ulthera. O Ultraformer varia de 4 a 7 ou 8 mil reais, em função de uma série de características. Quanto mais disparo for feito no seu rosto, se houver necessidade, maior é o resultado. Mas tem um limite, tem um momento em que o copo transborda, não adianta continuar dando disparo. Geralmente é feita uma sessão por ano, no máximo 2, em pessoas que têm indicação para flacidez facial. Com isso a gente encerra a introdução desse vídeo, que fala sobre o que é o Ultraformer. Meu nome é Cláudio Vulcan, eu sou médico dermatologista há mais de 20 anos, faço parte do corpo clínico do Einstein, da unidade de Alphaville, e fui preceptor no ambulatório de dermatologia e estética na Faculdade de Medicina durante muitos anos. No começo, eu trabalhei vários anos no ambulatório de laser especificamente na Faculdade de Medicina. E em função disso, a gente vai agora começar uma série de vídeos falando sobre o universo das máquinas e dos lasers disponíveis aqui no Brasil.